Retoque sem emenda. Como é que faz isso, hein? Hoje eu vou fazer um retoquezinho aqui nesse para-choque aqui, só que eu não vou usar emenda, como por exemplo tina de retoque. Vou fazer um retoque sem usar nada de produto para poder fazer aquela emenda que normalmente a gente faz. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar como eu vou fazer isso daqui e vocês vão entender. Já tá tudo lixadinho, bonitinho aqui, ó. Agora é o começo do enfitamento. Já posicionei. Eu faço assim primeiro, né, ó. Vou passando as fitas, né? Eu deixo um espacinho, empapelo o carro e venho com a fita finalizando. E depois eu posso só remover as fitas depois que a pintura já está pronta. Aqui, ó, é o seguinte, ó, tá vendo? Já tá nesse esquema aqui, ó. Só que temos um problema aqui. Temos um problema que esse carro aqui vai se fazer retoque e eu não vou desmontar o para-choque, como vocês podem ver. E para pintar esse tipo de para-choque aqui, tem que desmontar por conta, tá vendo, ó? Essas pecinhas aqui, ó. Então é para isso que precisa desmontar. Só que como vai ser retoque, como é que faz para sair enfitando isso aqui tudo? Imagina o trabalho que dá para fazer isso aqui. Então, para evitar isso daqui, o que eu vou fazer? Não é muito aconselhado, mas não tem muito para onde correr. Eu vou passar uma fita aqui, ó. Vou isolar essa parte aqui, ó. Vou tampar isso aqui tudo aqui, ó. E vou colocar uma fitinha dobrada aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Nesse vinquinho aqui, ó. Vou isolar aqui. Vou meter uma fitinha dobrada aqui, certo? Aqui, ó. Não vai... Aqui a peça já morre ali, então não tem muito o que fazer. Então, um único problema aqui vai ser aqui, ó. Vou ter que colocar uma fitinha aqui, ó. Aqui, ó, ele tem esse vinco aqui, ó. Só que esse vinco aqui, ele meio que se apaga aqui, ó. Ele não vai até o fundo. Então, vai ficar uma leve marquinha ali, ó. Mas só vai ver quem chegar bem de pertinho. Olhando assim de longe não vai dar pra ver. Mas depois que eu terminar de fazer esse retoque aqui, depois que eu desempapelar tudo bonitinho, eu vou chegar com a câmera bem pertinho ali, que vai dar pra ver uma marquinha aqui. Aqui também, ó, como eu vou ter que jogar tinta aqui, ó, exatamente nessa parte onde vai tinta, ele vai ficar com uma marquinha, uma risquinha aqui assim, ó, por conta do alumínio. O alumínio ele vai cair na fita dobrada, né? Ou se tivesse a fita normal aqui também, ele ia ficar uma marquinha. Então ele vai ficar uma marquinha porque o alumínio vai cair seco na fita. Então vai dar pra ver tipo um risquinho. Vai parecer que é um risquinho mais escurinho aqui assim, ó. Só por causa disso. Se não fosse tinta nenhuma aqui, né? Ou se tivesse que jogar tinta aqui pra baixo aqui, ó, eu não ia chegar com tinta aqui, então não ia ficar essa marquinha. Essa marquinha que eu falo da tinta, né? Às vezes fica uma leve marquinha do verniz, só que como o verniz é transparente não dá pra ver. Aqui vai ficar uma marquinha cinza, assim, ó. Então, são esses dois problemas, mas eu prefiro que fique assim do que ter que ficar lixando e isolando isso tudo aqui. Então, eu vou finalizar tudo isso daqui e vou mostrar adiante como é que eu vou começar esse trabalho. Olha, ó, todo isoladinho. Agora eu vou mostrar aqui, ó, a fita aqui, ó. Depois eu passo e jogo ela lá pra dentro, assim, ó. Tá vendo? Ela tá encaixada lá dentro. Aqui também, ó, encaixadinho lá dentro, certo? Para evitar, né, de marcar ali na pontinha do para-choque ou qualquer outra coisa do tipo. Mesma coisa aqui, ó. Vou encaixando. Depois eu vou vir com um estilete ali só pra baixar. Tá vendo? Essa pontinha que tá levantada. Então eu vou encaixando assim a fita pra deixar o máximo bem colocado, pra não vazar tinta lá pra dentro das peças e ficar aquelas marquinhas, né, chata. Então agora aqui é o seguinte, ó, fita dobrada aqui, ó, aqui e aqui, ó. Isso aqui é um pouco mais difícil porque precisa fazer a curva. Então eu passei uma primeiro aqui, ó,
E aqui onde fica a curva é um pouquinho difícil porque ela começa a fazer assim, ela começa a levantar a fita. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais uma encaixada por trás dela, que é assim, ó. Então ficou dessa forma aí, ó. Certo? E aí, assim que eu terminei de aplicar a tinta, apliquei o verniz, apliquei a segunda demão de verniz, espera aí uns 2 minutinhos, coisa jogo rápido, e já venho tirando essas fitas aqui antes do verniz começar a secar. Então a fita dobrada tem esse segredo que você precisa remover ela antes de secar o verniz. Ao mesmo tempo que eu estiver pintando aqui, eu vou pintar essas duas peças aqui, ó. Aqui é prata Polaris, lá é uma outra tinta, e aqui são as pecinhas também que vai no ventilador de dentro do carro. Aqui eu vou pintar de prata. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro pintar essas daqui, né? Vou aplicar uma seladora aqui para plástico. Pintar porque é só o aro que é prata. Pintar isso daqui primeiro de prata, depois eu venho para cá, ó, prata Polaris. Ou eu posso fazer o contrário, né? Pinto esse daqui primeiro, depois venho para cá, troco a tinta, né? Não preciso nem limpar a pistola porque aqui é qualquer prata. Então eu pinto o prata Polaris primeiro, depois jogo a tinta fora, jogo a tinta e coloco a outra prata. Se ficar com sujeirinha, resíduo do prata Polaris, não tem problema, que aqui é qualquer prata. Então pinto esse aqui primeiro, depois venho, pinto esse daqui, limpo a pistola, tiro toda a tinta e venho e faço esse daqui, ó. Eu poderia muito bem fazer esse aqui primeiro, certo? Fazer esse daqui primeiro para depois fazer os outros, mas eu vou fazer os outros primeiro. Agora eu vou mostrar como é que se usa o ponte aderente da maneira correta, tá? Então você vai aplicar tinta aqui, então você aplica o ponte aderente nessa parte aqui, mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, vou aplicar tinta aqui, então vou aplicar o ponte aderente aqui, ó. Essa parte aqui eu não quero chegar com tinta para não ter diferença de tonalidade. Mesma coisa aqui, aqui já é uma peça à parte, mas aqui, ó, eu não quero chegar com tinta nessa extremidade aqui para não dar diferença de tonalidade com para-choque, com para-lama, mas já está diferente. O carro já é azulado e o para-choque está numa tonalidade um pouco mais amarelado ou vermelhado e avermelhado. Mas eu quero evitar de dar uma diferença ainda maior, então eu vou aplicar o ponte aderente aqui para fazer a orientação do alumínio e esconder um pouquinho a marca de risco que fica da lixa. Aplicado o ponte aderente, eu já posso aplicar a tinta na sequência, sem esperar evaporar. Dessa forma eu estou aplicando bem carregado para poder fazer a cobertura mais rápido, né? Como eu sei que não tem nenhum problema nesse para-choque, não é uma repintura, é uma pintura de fábrica. Eu fiz a aplicação do primer, tá tudo corretinho, então vai ser muito difícil de ter um problema de mapeamento ou de ter algum outro problema de arrepiar, qualquer coisa do tipo. Ali, ó, onde está pretinho,
O certo era passar uma seladora para plástico ali, porque chegou no plástico, a parte pretinha. Então ali, como eu não apliquei seladora, não apliquei nada, não vai desplacar. Um pedacinho de nada desse aí não vai desplacar. Mas a gente tem que tomar cuidado nessa parte, na hora de aplicar a tinta, aplicar pulverizando para não ficar um mapeamento ao redor. Porque aí o plástico ele vai puxar o solvente da tinta e vai ficar a marquinha. Então pulverizando você evita isso. Como eu carreguei nessa região para cobrir o primer, as próximas etapas eu vou aplicar a tinta um pouquinho mais suave, para o alumínio não ficar muito graúdo, para não ficar muito grosseiro. Aí eu aplico camadas mais suaves, o alumínio vai assentar, aí o alumínio vai assentar mais fininho. Então a primeira etapa só para cobertura mesmo, a segunda etapa eu já vou chegar já aplicando mais pulverizado e já meio que já querendo, já quase finalizando, né? Mas aqui ainda vai mais umas 2 demãos. Aqui eu já estou aplicando um pouco mais pulverizado, ó, tá vendo como já está caindo meio que fosco. Na fita aqui, ó, dá pra ver aonde tá chegando com tinta. Aqui, ó, tá caindo uma pulverização bem levinho. Então, para não chegar com tinta lá, fiz a aplicação do ponte aderente para fazer a orientação do alumínio. Ele também, muito pouco, mas ele também esconde um pouquinho do risco. Ele promove a aderência, evita de escorrer, né? Não é tanto também, mas ajuda um pouco. Então agora eu vou me preocupar agora um pouquinho com aquela parte ali, até fazer a cobertura dele ali. Como eu não uso mais pano pega pó, eu tenho que estar com a mão bem limpa, desengordurada. Na próxima etapa eu vou passar a mão aqui. Se você tiver pano pega pó, passa o pano pega pó, porque nessa parte eu estou pulverizando. Essa região aqui, ela vai cair um pouquinho mais pulverizado. A parte que eu estou jogando a tinta aqui, ela vai cair o resto do alumínio para cá pulverizado. Então ele vai ficar um pouquinho grosseiro. Se caso eu perceber que não vai sair na mão, eu vou vir com uma lixinha de leve, uma lixa 1200 de leve, só para dar uma eliminada nessa pulverização que fica. Porque se não limpar isso daí, na hora de aplicar o verniz, ele fica pesado e dá para perceber.
Tudo coberto. Não tem sombra e nem mancha. Então aqui agora eu já posso preparar o verniz e fazer a aplicação. Duas demãos. Aqui ó, tem uma borrachinha. Amanhã quando tiver seco eu posso vir com um palito aqui, remover, porque a tinta não adere na borracha, então ela sai com muita facilidade. Ó, aqui tá um pouquinho pulverizado, ó. E isso, se você fosse usar o pano pega pó, ele não removeria. Então aqui teria que ser uma lixinha, pode ser até Scott Brite, mas vai ficar assim mesmo. Eu acredito que não vai dar pra ver isso não. Ó, aqui também ficou um pouquinho áspero. A primeira demão pode ser que dê pra ver, mas quando eu der a segunda demão, ele vai fazer a cobertura e não vai dar pra ver. Mas aqui tá áspero também, ó. Eu pensei que estaria aqui, mas aqui não tá. Vamos começar a aplicação da primeira demão de verniz. Agora eu vou aplicar a segunda demão, segunda e última demão, e vou aplicar uma demão de verniz naquelas peças ali, uma só já basta. Olha que maravilha, que beleza. Começou a ventar bem agora. Olha o que trouxe e olha aqui. Ó, que maravilha, rapaz! Vou ter que aplicar a terceira demão de verniz aqui, filha da mãe. Tive que abaixar a porta ali, né? Porque
caiu muita sujeira, muita. Assim de longe não dá pra ver, mas caiu muito. Essas fitinhas aí foi que eu usei pra poder tirar algumas, né, ó. Porque tem muita sujeirinha aqui. Eu tirei as que estavam mais altas, as que estavam mais visíveis, mas muito. Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, mas caiu muito. Dá até vontade de passar thinner e começar tudo de novo. Mas se eu fizer isso vai virar uma meleca. Vai ficar uma desgrameira. Vai piorar toda a situação. Vai dar um trabalho triplicado. Então é melhor deixar assim mesmo. Eu aplico uma terceira demão. E infelizmente eu vou ter que fazer o polimento. Coisa que eu não ia fazer. Não ia fazer o polimento nesse para-choque. Não tinha necessidade de fazer polimento. Uma, por ser cor prata, né? É uma cor um pouquinho mais escura, mas é uma cor prata que você, se cair uns pontinhos de sujeira, nem se nota, não dá pra perceber. E outra que eu não cobrei pra isso, mas deixa eu ver se o verniz vai dar. Não. Vamos lá, né? O verniz acabou. Vou ter que preparar mais para poder pintar as outras peças ali. Mas infelizmente eu vou ter que fazer o polimento dessa peça aqui. Agora eu vou mostrar a diferença, né, ó, dessas peças envernizadas. Essa aqui vai dar pra ver melhor. Ó, ali parece que não caiu nenhuma sujeira. Aqui caiu um pontinho de nada, quer ver? Cadê ele? Aqui, ó, uns bem pequenininhos aqui, ó. Tá vendo a diferença? Ó, coisa mínima isso daqui, ó. Que eu não faço polimento quando... Porque até de fábrica já vem esses pontinhos pequenininhos assim. Então eu não faço, ó. Tá vendo? O para-choque, ele ia ficar um pouco... Aqui ficou muito liso, né? Aqui ficou liso demais. Que é uma peça que tá deitada, né?
Então ficou muito liso, muito liso. Não tem problema ficar muito liso porque é uma pecinha besta, uma pecinha boba. O para-choque também, o para-choque não tem problema ficar lisinho, porque o para-choque é uma peça plástica e tal. Então, o que eu não gosto de deixar lisinho são as partes da lataria, que eu gosto de copiar a textura, né? Eu gosto de deixar a casca de laranja, a texturinha bem parecida com o original. Para-choque eu deixo uma texturinha, mas não tem problema nenhum, porque o para-choque normalmente é um pouquinho mais liso que as peças de lata, ó. Tá vendo? Ele tem uma texturinha, ó, granuladinho, ó. Antigamente eu gostava de deixar as peças tudo lisinha. Depois eu comecei a aprender a ter um olho mais clínico e via que as peças não eram lisinhas. E aí eu comecei a mudar a forma de aplicação, comecei a mudar algumas técnicas, né? Então, depois eu vou abrir amanhã, eu filmo de novo, ou mais tarde eu filmo de novo para poder mostrar bem os detalhes. O alumínio, né, em si o alumínio. A casquinha de laranja aqui já dá pra ver por aqui mais ou menos, né? Vai dar pra ver quando tiver com a porta aberta ali com mais luminosidade os pontinhos de sujeira, né? Caiu muita sujeira, muita. Aqui vai dar pra ver melhor porque ele tá batendo reflexo, ó. Ali a quantidade de sujeira que caiu por conta desse vento que bateu. Então era uma peça que eu não ia polir, mas aí depois eu vou mostrar também aqui se ficou aquela marquinha que eu falei, né? Normalmente fica uma marquinha por conta do alumínio. Então isso daí qualquer coisa eu filmo amanhã e mostro. Já filmo também mostrando como é que faz para remover essa tinta dessa borrachinha aqui, ó. Certo? Olha lá, sujeira mais alta ali, ó. Mas é isso. Fiz o lixamento com a 2000. Água borrifador na mão mesmo, porque aí eu consigo ter a sensibilidade da onde tem sujeira, onde precisa lixar mais, a sujeirinha e tal. Não lixei esse pedacinho aqui, não lixei. Tem sujeirinhas, mas nem dá pra ver tanto. Lixei ali porque ali é onde bate a luz, aqui bate a luz. Então, fiz o lixamento aqui. Não vou fazer bem detalhadinho, porque o cliente ele não tem tanta exigência. Aqui, ó, tem uns defeitinhos na peça de plástico embaixo preto, aqui na parte do black piano tem um defeitinho, ele não quis mexer. Então, é um cliente que não tem muita frescura. Ele quer mais essa parte aqui que ficou muito grosseiro, a parte do arranhado. Então, agora eu vou começar a fazer o polimento aqui, depois eu vou mostrar aqueles detalhes que eu falei sobre a marquinha, todos esses detalhezinhos. Duas passadinhas de boina e já era. Cores assim, ó, só dou duas passadinhas, olho no reflexo ali, ó. Quando é cor mais escura eu coloco um refletorzinho, né, para poder enxergar as teias de aranha. Essa cor aqui eu só olho pelo reflexo das lâmpadas mesmo. E duas passadinhas, só boina de corte e massa de polir, não faço refino nem lustro. E ó, já tá no esquema. Agora eu quero mostrar aqui, ó, o alumínio para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma posição aqui da câmera. Ó, tá vendo? Essas partículas aqui, ó, são as partículas de alumínio. Então quando você aplica carregado com baixa pressão, isso daqui ele fica muito grosseiro. Ó, ó o tamanho do dedo aqui em comparação com o alumínio lá. Então ele fica muito grosseiro. Então a pressão do ar tem que estar legal, de 25 a 30 psi. Se o alumínio for mais fininho, aí aumenta um pouquinho mais, né? Tem um desperdício, porque quanto maior a pressão, mais desperdício vai ter, porque ela vai se dispersar no ar. Então, ó, aqui onde eu fiz a difuminação, né, o degradê, aqui é normal, ó, como aqui não chegou tinta, é normal, nesse caso aqui não aconteceu, mas é normal uma situação que você pegar, que você fizer o degradê, nas pontas onde não vai tinta, ter menos alumínio do que onde você aplicou. E por que isso? Porque na hora que você aplica uma camada de verniz sobre a outra camada de verniz,
aquele alumínio tende a ficar mais profundo. Então dá a impressão que tem menos alumínio lá e mais alumínio aqui. E aqui você está aplicando a primeira camada de verniz em cima daquele alumínio. Aqui já está sendo a segunda e terceira camada em cima daquele verniz que está por cima do alumínio. Então o alumínio tende a ir para o fundo. Então isso é normal acontecer. Como o alumínio desse carro aqui já ele tem bastante alumínio, é um pouquinho mais grosseiro, não tá dando para perceber essa diferença, tá um pouquinho, mas mínima. Ó, na câmera nem se nota, ó. Então é isso, ó, tá vendo? O alumínio são essas partículas aqui, ó. Aí por que eu fiz a aplicação do ponte aderente? Justamente para ele ajudar a fazer a orientação do alumínio, para não ficar aquela marquinha de sombra ou uma manchinha. Então o ponte aderente ajuda nessa questão aí. E o espaço aqui era curto para eu poder fazer um degradê. Eu poderia chegar com tinta até aqui, porque a tinta estava acertada pelo para-choque. Mandei a tampinha aqui, ó. Mandei essa tampinha aqui para fazer o acerto de tonalidade. Então essa tinta aqui eu só consigo usar no para-choque. Se eu for fazer algum reparo na lataria, aí eu vou ter que fazer acerto de tonalidade da tampa do combustível. Dá até para mim fazer, só que aí eu tenho que alastrar, fazer um degradê mais espaço. Por exemplo, ó, tem um reparo para fazer aqui. Aí, em vez de eu fazer o degradê chegando até aqui, eu vou ter que ir espalhando mais até aqui e morrendo assim, ó, por aqui, ó. Tá vendo? O espaço é muito maior para eu poder usar uma tinta que está um pouquinho fora da tonalidade. Então, quanto maior o espaço da difuminação, fazendo o degradê, mais ele disfarçado fica. Um espacinho curtinho desse daqui, ó, nesse caso aqui, já daria para notar para quem tem o olho clínico. Pronto, então isso daqui é esse detalhe que eu queria mostrar sobre a questão do alumínio. Quando se aplica o ponte aderente ele faz isso aí, ó, tá vendo? Ó? Você muda o ângulo, você não enxerga sombra, mancha e nem nada. Então essa é a função do ponte aderente. A segunda função, ela ajuda a promover a aderência, certo? Então agora aqui, ó, aqui eu não fiz o polimento, então vai dar para ver uns pontinhos pequenininhos de sujeira aqui, ó. Ó o alaranjadinho, como fica mais bonitinho, né? Aqui ele já ficou praticamente já liso, ó. Ficou sem textura nenhuma aqui. Se ficou, foi muito pouco, que não dá nem pra ver, ó, tá vendo? Ó? Ficou liso, ó. Ó a diferença. Então agora aqui eu vou tirar aqui a fita aqui, ó, para poder mostrar também. Bom dia. Vou mostrar aqui, ó, a marquinha que eu falei que pode ser que fique, né? Não sei se ficou. Ó, aqui eu vou passar a unha, porque aqui ficou do verniz. Esse aqui, ó, é o do verniz, ó, tá vendo? Então só de passar a unha, ele já sai, ó. Não precisa passar lixa. Eu já molhei meu joelho aqui, ó. Não precisa passar lixa quando se faz, ó, aqui, ó. Tá vendo? Só passar a unha que sai. Ó. Se caso ficar, pode ser que fique uma marquinha. Às vezes não sai na unha. Aí você tem que pegar a lixinha de leve, a 2000 de leve, e que ele saia. Aí, ó. Depois aqui eu vou passar a língua no dedo e vamos fazer já agora. Passei a língua aqui, ó, na unha, no dedo. E aí, para poder tirar aqui. Às vezes não sai, porque aqui é onde ficou aqui é onde é aquela parte que ficou. Se a fita levantar, ele fica assim também, ó. Mas isso aqui não é um problema, isso aqui sai. É só passar a lixinha, passar a estopa com massa de polir, que ele sai. Deixa eu ver se vai sair na unha, molhando com a língua. Ó, vou ter que passar uma lixinha bem de leve aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar a marquinha do alumínio, né? Era o que eu queria mostrar. Ó,
por conta do ângulo não dá pra perceber, mas ele ficou uma marquinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, bem aqui nessa reta aqui, ó. Aí agora aqui, ó, pra cá, ó, como não chegou tinta pra cá, não fica, ó. Só foi verniz. Mas olha só, não dá nem pra perceber, por conta da luz, ó, parece que é normal. Agora se isso aqui fosse um branco, um preto, branco perolizado, vixe, isso aqui ia ficar muito em destaque. Ia ficar muito destacado. Ia ficar a coisa mais horrível do mundo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou pegar a lixinha 2000, ó. Até fazer já. Bem de levinho, ó. Só para tirar só essa leve marquinha. E vem com a estopinha com massa de polir, que já resolve. Vamos ver. Essa daqui foi a marca do verniz. A fita provavelmente deu uma leve levantada. Aí agora, tá vendo? Agora eu venho com a massa de polir. Estopa, cadê a estopa? Aqui, ó, como o vinco morre, ele não vai até a ponta, ele morre antes. Então vai ficar uma leve marquinha pro finalzinho, porque não tem aonde dar continuidade, mas é uma coisinha bem sutil. Não dá nem pra ver. Isso daqui é só se o cara for muito chato. Tem uns caras que é muito enjoado, muito chato, que eu não gosto nem de atender. Eu prefiro nem pegar o carro desses caras chato, enjoado, porque o cara vai ficar enchendo o saco, vai ficar caçando defeito. Então é melhor nem pegar. Ó. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, bem de levezinho aqui a marquinha, ó. Aqui, ó. Mas, ó, vê se dá pra ver. Isso aqui é porque eu coloquei a câmera quase encostado lá. Se encostar mais, não dá pra ver porque ele perde o foco, ó. Não dá pra ver, ó. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Mas... deixa eu pôr o dedo aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? É um detalhe muito idiota, ó. Aqui é a distância que eu tô de... ó, essa distância aqui, ó, é uns 50 centímetros ou 40 centímetros que tá da câmera até aqui, ó. Então, olha só, não dá pra perceber. Então, essa é a vantagem de se fazer... aqui, ó, vamos ver se aqui ficou a marca, ó. Não ficou marca aqui, ó. Essa é a vantagem de se fazer um retoque quando existe vinco, que aí você pode utilizar o vinco a seu favor para você não precisar matar o retoque com tinta de retoque. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ó, tem que dar mais um talentinho aqui, ó. Aqui, ó. Então, quando a peça não tem vinco e aí você precisa matar um retoque, aí não tem jeito, aí tem que usar o thinner de retoque. Eu ultimamente eu não estou usando mais thinner de retoque porque a da marca Sherwin-Williams não tá legal. Me desculpa aí, Sherwin-Williams, não tá legal. Então não estou usando, não conheço de outra marca. Normalmente nas casas de tinta só tem Sherwin-Williams. Então não estou usando.
Então eu estou utilizando tiner de PU. Não é correto usar tiner de PU, mas funciona. Mas o certo é usar tiner de retoque mesmo. Então é isso, ó, tá vendo? Ó? Trampinho finalizado. Isso aqui daria para fazer numa manhã. Daria para fazer numa manhã um trampinho desse aqui, ó. Um serviço desse daqui, ó. Se entrasse 3 por dia, não pegava mais serviço nenhum, só pegava só retoque de para-choque. Porque é muito mais lucrativo, muito mais rápido, muito menos trabalhoso, não tem trabalho nenhum. E aí o que daria para fazer? Pegaria uns 3 por dia disso daqui, pronto, já era. Isso aqui daria para fazer se eu chegasse 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, meio-dia já estava pronto. Por conta de esperar a secagem dos materiais para poder lixar. Eu fiz de um dia para o outro. Quer dizer, peguei na segunda-feira, deixei no primer. E por quê? Tive que levar a peça para fazer a acerto de tonalidade, a tinta só fica pronta no dia seguinte. Aí ontem, terça-feira, fiz o retoque. E aí hoje, que é quarta-feira, fiz aqui o polimentinho aqui desses pedaços aqui. Dá para fazer em um dia. Você pode utilizar o Spectra Primer para poder aplicar e esperar 90 minutinhos aí para poder lixar e fazer a pintura. Você pode usar um verniz de secagem rápida também, e você consegue entregar o trampo no mesmo dia. Dá para fazer durante a manhã, mas aí você pode falar para o cliente deixar de manhã e você entrega na parte da tarde. Então é um serviço até que é mais lucrativo pela questão do tempo. Aqui eu cobrei até que um precinho justo, não cobrei nem barato e nem caro, eu cobrei um preço justo, na minha opinião. Aí vocês colocam nos comentários o que vocês acharam. Eu cobrei R$600 para fazer esse retoque aqui, beleza? Então é isso aí, agora é só desembalar o carro tá limpo, não vou nem precisar mandar lavar, e chamar o cliente para vir buscar e pegar o din-din. O que vocês acharam desse trampo aí? Gostaram? Deixa nos comentários o que vocês fariam, o que vocês já fizeram na situação de vocês, e para quem está começando, deixa aí nos comentários se caso você tiver alguma dúvida que eu respondo, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço, fui!